é o legado econômico de Biden? Segundo o presidente Biden, ele está deixando para Donald Trump um país com a economia mais forte do mundo e espera que Donald Trump saiba aproveitar esses avanços econômicos. Mas, por outro lado, por que há mais americanos de classe média enfrentando dificuldades para economizar? Fique comigo que vamos a entender isso. Bem-vindos a um novo episódio de América Revelada. Eu sou a Elina Villafane, falando dos estúdios do Epoch Times em Nova York. Faltam 40 dias para o presidente americano Joe Biden deixar o governo. E ontem Biden deu um discurso em Washington defendendo seus feitos econômicos. Segundo o presidente, o foco foi em fazer a economia crescer do centro para fora e de baixo para cima. Mas antes deste discurso, a Casa Branca anunciou o lançamento de um novo site para amplificar a mensagem de Biden sobre a economia. Como podemos ver, na capa diz a economia de Biden, reconstruindo de uma crise financeira para se tornar a economia mais forte do mundo. E mais abaixo, vemos que o site está repleto de informações, incluindo estatísticas econômicas, gráficos e depoimentos de pessoas que dizem ter prosperado sob sua administração. Também inclui links para 7 artigos jornalísticos que elogiam o historial econômico de Biden. E se olharmos neste gráfico, mostra-se que, sob o mandato de Biden, o crescimento acumulado do Produto Interno Bruto foi de 12,6%, superando o crescimento registrado sob o primeiro e segundo mandato do ex-presidente Barack Obama, 6,1% e 10,4%, respectivamente. E também do primeiro mandato de Donald Trump, 7,6%. O presidente Biden disse ontem: voltamos ao pleno emprego, reduzimos a inflação e conseguimos um pouso suave que a maioria das pessoas achava que não era muito provável que ocorresse. A maioria dos economistas concorda que uma nova administração herdará uma economia bastante forte. E enquanto o presidente Biden disse que Trump, como presidente eleito, receberá uma economia bastante forte, também disse que espera que a nova administração preserve e aproveite os feitos econômicos. Agora, algo interessante que o presidente Biden também disse é que sua agenda, que prioriza investimentos em infraestrutura e manufatura, ainda não foi plenamente sentida pelos americanos, mas que seus benefícios serão mais visíveis nos próximos anos. Isso é especificamente o que ele diz. Sei que muitos americanos tiveram dificuldade para ver isso, e eu entendo. Mas o que diz as pessoas? O que diz o trabalhador médio? O que diz o empresário americano sobre a opinião do presidente Biden? Primeiro vamos ver o que outras estatísticas mostram sobre a economia do país. Vejamos, por exemplo, o relatório com dados oficiais do Escritório de Estatísticas do Trabalho. Aqui podemos ver que justamente diz que os preços ao consumidor aumentaram 9,1% durante o ano que terminou em junho de 2022, o maior aumento em 40 anos. Este relatório é do 18 de julho do ano 2022. E se olharmos este gráfico, podemos notar que um dos maiores aumentos está no combustível, com um aumento superior a 70%. Pode me dizer, Elina, isso foi há 2 anos. No entanto, agora, 2 anos depois, a inflação no país caiu para 2,6%. E isso podemos ver no novo relatório do Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos. No entanto, muitos americanos não veem ajustes positivos nos preços quando vão ao supermercado, no aluguel da casa, nas contas de serviços públicos e nos seguros. Vamos saber o que diz um trabalhador comum, de renda média, pois a senhora Mary Lopes, que é gerente de marketing da empresa Trusted Wedding Gun Preservation, falou com o Epoch Times. A senhora Lopes disse que, em termos de mudanças significativas, sua casa, como muitas outras, sentiu impacto econômico relacionado à saúde e habitação. Isso é especificamente o que ela nos disse. O prêmio do seguro de saúde disparou e tivemos que enfrentar aumentos constantes no aluguel. Muitos dos meus colegas citam experiências semelhantes, lutando para economizar em meio a esses custos crescentes.
De acordo com uma análise da empresa de serviços financeiros Bankrate, o preço médio de uma casa em setembro deste ano, 2024, foi de mais de $400.000, ou seja, a média mais alta já registrada pela Associação Nacional de Agentes Imobiliários para o mês de setembro, e apenas $20.000 abaixo do recorde histórico geral. Os mercados de aluguel também não foram melhores, com preços de 33% mais altos do que antes da pandemia. Vamos ver as conclusões da análise do Bankrate. Inúmeros desafios financeiros incomodam possíveis compradores. Além do alto custo de vida e dos baixos salários, os aspirantes a proprietários de imóveis citaram estas barreiras para se tornarem proprietários: dívidas de cartão de crédito, amigos ou familiares que não podem fornecer assistência financeira e dívidas de empréstimos estudantis. Também dizem que economizar pode levar muito tempo. 20% dos que querem comprar casas pensam que nunca conseguirão economizar o suficiente para comprar uma casa. Um comunicado de imprensa da Casa Branca do mês de outubro disse que os salários reais estão aumentando e que há espaço para o crescimento. Ou seja, a quantidade recebida levando em conta a inflação aumentou mais de 4% entre 2022 e 2024. Mas mesmo com um aumento no poder de compra, muitos nos Estados Unidos não veem a diferença ao pagar suas contas. E sobre este tema, David Keynes, contador público e articulista de finanças na Best Money, empresa que monitora mercados, disse ao Epoch Times que o crescimento dos salários não acompanhou o aumento dos custos. E de acordo com dados de Gallup, no último mês, o presidente Biden teve um índice de satisfação de 37%, um dos mais baixos desde que assumiu o cargo e o mais baixo para esse estágio da presidência desde 1956, quando o ex-presidente Jimmy Carter teve um índice de aprovação ainda mais baixo, de 31%. E o que acontece com as compras feitas com o cartão de crédito? Elas ajudam na economia ou as dívidas podem estar crescendo demais? O Banco da Reserva Federal de Nova York relatou que as dívidas de cartão de crédito das famílias americanas aumentaram em $24 bilhões, o que está apagando nas famílias as possibilidades de crescimento econômico e poupança. Agora, sobre o tema da inflação nos Estados Unidos, o professor Mark Kritzman, da Escola de Administração Sloan do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, escreveu sobre os determinantes da inflação nos Estados Unidos. Nossa pesquisa mostra matematicamente que o motor esmagador daquele surto da inflação em 2022 foi o gasto federal, não a cadeia logística. O professor Kritzman falou sobre o gasto do governo federal. E falando de gastos federais, na semana passada os Estados Unidos anunciaram que enviarão outro pacote de financiamento para ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia, no valor de $988 milhões. O Pentágono afirma que o governo de Biden, contando esta última ajuda, já está enviando 22 pacotes de financiamento à Ucrânia. A administração Biden indicou que está trabalhando para enviar a maior quantidade possível de ajuda ao país antes que o mandato presidencial de Biden termine, no próximo dia 20 de janeiro. Agora, Donald Trump, como presidente eleito, não deixou claro se continuará ou não fornecendo recursos à Ucrânia. O que ele já começou a fazer, mesmo antes de assumir o cargo, é discutir possibilidades para o fim da guerra. Agora, voltando ao nosso tema principal de hoje sobre a economia dos Estados Unidos, o que podemos notar é que há um contraste entre o que os cidadãos americanos dizem e os dados apresentados pelo governo, ao mesmo tempo que outros dados e pesquisas têm outra perspectiva. E se olharmos para o futuro, Donald Trump planeja fazer cortes orçamentários e aumentar a produção de energia, o que poderia fazer com que a inflação diminuísse. Mas, por outro lado, os importantes impostos que Donald Trump quer impor a alguns países que exportam para os Estados Unidos, como a China, México, Canadá, etc., também poderiam afetar os preços para o consumidor no curto prazo.
Por fim, qual você acha que deveria ser a prioridade no governo de Trump para melhorar a economia do país? Deixe seu comentário abaixo e terei o prazer de ler e responder. E se você gostou deste vídeo, compartilhe com todos os seus contatos e curta pelo botão abaixo. Agora, hoje estou muito feliz por você ter aceitado se inscrever em nosso canal América Revelada. E se ainda não o fez, espero que o faça e se junte a nós também. Até agora, mais de 1000 pessoas, em pouco tempo, em só 2 semanas, aceitaram se juntar a nós nas notícias diárias que compartilho com você a partir de minha seleção de notícias que faço estando nos Estados Unidos com o meu portunhol, mas com muito desejo de chegar a todas as casas do Brasil, de Portugal e aonde se fale português. E também desde o programa em espanhol Al Descubierto, queremos chegar a toda a América Latina e muito mais. Atualmente, os Estados Unidos é um país de referência para muitos outros países no mundo. Por isso, vou me sentar aqui todos os dias com você para compartilhar as informações que temos. E o mais importante é que você nos deixe seus comentários para que conheçamos o que você pensa sobre os tópicos que abordamos aqui. Muito obrigado por estar hoje conosco. Com você, Elina Villafane, deixando América Revelada.